Fala galera, estamos aqui em mais uma aula de Direito Penal, diretamente no nosso canal do YouTube, beleza? Então tô vendo que tem pouca gente aqui acordada, né? Então dormindo, né? Bora compartilhar nossa transmissão, acordar aí. Quem ainda tá dormindo hora dessa, porque não é hora de estar estudando e acompanhando a nossa aula. Vamos falar de que hoje, professora? Vamos falar de crimes contra a pessoa. Vamos começar falando, no primeiro bloco, de lesão corporal, tá certo? Tão importante como você já analisou aqui comigo o artigo 121, você vai ver o quê? Você vai ver que tem muitas coisas que eu vou pegar lá do artigo 121 e trazer para cá. Beleza? Não vou escrever de novo causamento de pena, por exemplo, que já está no teu material. Eu vou só fazer o linkzinho para o 121, certo? Maravilha! Então, ó, vou começar aqui a nossa gravação, como você já sabe, daqui a pouco a gente conversa mais. Beleza? Fala, meu aluno objetivo, estamos aqui para iniciar o assunto referente à lesão corporal. Ainda falando dos crimes contra a pessoa, então você já encerrou aqui comigo os crimes contra a vida. Falamos de aborto, falamos de homicídio, infanticídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, automutilação. Agora vamos falar da lesão corporal, que também é um crime contra a pessoa, porém ele não será um crime contra a vida, será um crime contra a integridade física do ser humano, certo? Então você vai acompanhar, você que já está com o seu material em mãos, você vai acompanhar que no 129 nós vamos pegar várias características que correspondem ao 121. Então, não vou colocar novamente questões de causamento de pena, perdão judicial, porque já está no seu material. Eu vou apenas colocar a mençãozinha do artigo 121, certo? Mas já adianto, você que acompanhou a aula de homicídio, muita coisa que você aprendeu lá vai servir para cá, tá bom? Então vamos começar. Abre aí o seu Código Penal no artigo 129, vou ler a figura do caput. Caput do 129 fala o seguinte, ó: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Quando eu falo dessa hipótese aqui, eu quero que você entenda o seguinte: quando eu falo do artigo 129 caput, eu estou me referindo, né? Estamos falando de lesão corporal. Então, na figura do caput, eu estou me referindo à lesão simples, a lesão leve, tá certo? Lesão corporal simples, lesão corporal leve, que estará presente lá no artigo 129 caput. O que eu quero que você guarde dessa informação? Primeira coisa, quando eu estou ofendendo a integridade física daquela pessoa. Beleza, professora. Uma observaçãozinha que deve ser feita quanto à lesão corporal leve é o seguinte: essa lesão corporal aqui, ela é subsidiária. Ela é subsidiária. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte: primeiro você vai analisar se eu estou me referindo às outras modalidades de lesão corporal. Se eu estou me referindo a uma lesão corporal grave, gravíssima, certo? Seguida de morte, não sendo qualquer outra modalidade que vamos já analisar, eu estou me referindo à lesão simples. Então entenda que ela é o quê? Ela é subsidiária. Ela estará presente quando não houver outra lesão. É a mesma linha de raciocínio do homicídio simples. Você sabe que o homicídio simples ocorrerá quando não for o quê? Qualificado, privilegiado, é feito por exclusão. Então, você segue a mesma linha para lesão leve, certo? Outro ponto bastante importante que eu quero que você destaque são os parágrafos 1º e 2º do seu artigo 129, porque você não pode confundir de forma alguma os casos de lesão corporal grave com os casos de lesão corporal gravíssima. Examinador, ele adora pegar um caso de lesão grave e falar que é gravíssima. Você não confunda, vamos lá. Se resulta lesão grave, parágrafo 1º, se resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a lesão grave, que não é a lesão gravíssima, é a grave. Ó, lesão corporal grave significa o quê? Incapacidade para as ocupações habituais. Vamos colocar aqui.
incapacidade para as ocupações habituais. Só que você vai prestar atenção no seguinte, incapacidade para as ocupações habituais. Essa incapacidade tem que ser por mais de 30 dias, certo? Para ser grave tem que ser por mais de 30 dias. E a ocupação habitual é uma coisa que habitualmente você se ocupa, não necessariamente será relacionada ao trabalho. Pode ser uma coisa que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de jogar bola, sofri uma lesão corporal e isso me impossibilitou de jogar bola durante 40 dias. Lesão corporal grave, certo? A lesão corporal, ela pode ter qualquer agente como sendo sujeito passivo. Professora, eu posso ter uma criança figurando aqui como sujeito passivo da lesão corporal grave? Sim. Então, imagina que aquela criança, ela toma o mingau dela da mamadeira. Ela sofreu uma lesão corporal que impossibilitou tomar aquele mingau dela na mamadeira, é uma coisa que ela faz com habitualidade, durante 40 dias, durante 31 dias. Lesão corporal grave, preste atenção. Ocupação habitual não está relacionada a trabalho. Qualquer pessoa aqui pode sofrer, certo? É mais de 30 dias. Se for 30 dias, professora, se for 30 dias é leve. Se for 29, 28, 27 dias, leve. Cuidado. Não é só colocar a ocupação habitual na prova que gera a lesão grave, não. Tem que especificar que é por mais de 30 dias. Se é mais de 30 dias, é 30 dias e 31 dias, tá certo? Não vai entrar aqui 30 dias cravados. Vamos passar para frente. Outra hipótese de lesão corporal grave, inciso 2 do parágrafo 1º. Perigo de vida, preste atenção. Aqui é quando eu tenho um perigo de vida. A pessoa sofreu uma lesão corporal e ficou entre a vida e a morte. A pessoa não sofreu uma lesão corporal, foi para o hospital e depois morreu. Isso pode configurar lesão corporal seguida de morte. Aqui é só um perigo de vida, ela está viva, certo? Ela está viva. Outro casozinho, vamos ler o inciso 3. Inciso 3 fala o seguinte: debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ó, aqui eu tenho a ideia da debilidade permanente e eu já vou debilidade permanente e eu já vou passar um bizuzinho para você quanto a isso. Vou passar o bizuzinho bem aqui, ó. Eu tenho duas hipóteses de lesões corporais, a debilidade e a deformidade, certo? Alunos sempre confundem quando é que vai ser leve e quando é que vai ser grave. Debilidade e deformidade. Vamos lá. Vamos usar as duas palavras e a primeira letrazinha e destacar a primeira letra que diferencia uma palavra da outra. Eu tenho a debilidade, ó, debilidade. E eu tenho a deformidade, não é isso? E eu tenho a deformidade. Primeira letrazinha que separa uma coisa da outra, uma palavra da outra, é o B e o F, não é? Porque o D e o E são iguais, certo? Beleza. Memoriza isso pela ordem do alfabeto. Qual é que aparece? Qual é dessas duas letras destacadas que aparece primeiro no alfabeto? É o B ou é o F? É o B, né? Beleza. O B aparece primeiro, ó. Coloca aí. O B aparece primeiro e depois aparece o F. Beleza. Eu tenho também duas modalidades de lesão corporal. Podem configurar aqui. Eu tenho a grave e a gravíssima. Pela ordem do código, qual é a que aparece primeiro? É a grave ou é a gravíssima? A que aparece primeiro é a grave. Ó, a que aparece primeiro é a grave, porque ainda nem estudamos a gravíssima. A gravíssima está no parágrafo 2º. Então, primeiro aparece a grave e depois aparece a gravíssima. E assim você não confunde debilidade com deformidade. É só aprender a classificação. Ordem do alfabeto, ordem do Código Penal. Beleza? Vamos para frente, então. Esse bizuzinho salva a vida, porque na hora da prova aparece lá debilidade permanente, deformidade permanente. E aí, qual é qual? Não é? Palavras bem parecidas. Então, vamos lá. Você precisa memorizar a palavrinha. Lembrando que quando eu falo da debilidade permanente,
de membros. Você debilitou seu membro, sentido, função, né? Função mastigatória, função respiratória. Nesse caso, o que eu quero destacar? Que quando eu falo de debilidade permanente, não é uma coisa que você tem que morrer para saber que ela durou a vida inteira, não. É que a própria medicina não especifica, você vai ficar 3 meses sem fazer isso, você vai ficar 4 meses sem fazer aquilo. Não, você vai ficar por tempo indeterminado. Não quer dizer que você nunca volte àquela função, certo? Quer dizer que ela é permanente. A aceleração do parto, e agora eu quero que você preste atenção. A aceleração do parto, aceleração do parto é relacionada a quê, professor? A aceleração do parto é relacionada à lesão grave. Preste atenção, a pessoa estava grávida, sofreu uma lesão corporal e isso acelerou o parto. Não quer dizer que ela abortou, porque se ela abortar é gravíssima. Aqui o parto foi apenas acelerado. A criança, ela nasceu antes da hora, certo? Beleza. Que nós temos pena de reclusão de 1 a 5 anos. Vamos passar para frente. Lesão corporal gravíssima. Vamos analisar a outra lesão corporal bonitinha aqui. Estou falando da lesão gravíssima. Lesão gravíssima você vai encontrar, sabe aonde? Vou te dizer. Gravíssima. Você vai encontrar lá no parágrafo 2º. Professora, eu estou aqui com meu código penal atualizadíssimo. Do outro ano ainda, nem lançou, eu comprei aqui. E não tem essa palavra lesão corporal gravíssima. Não tem não, tem mesmo não, certo? Isso daqui vai ser uma classificação doutrinária. Você já associa lesão corporal gravíssima. Vamos estudar os casos, quando é que a lesão ela será gravíssima. Primeiro caso, incapacidade permanente para o trabalho. Aqui eu tô falando de uma incapacidade permanente. Permanente para o trabalho. Aqui eu estou me referindo ao trabalho. Aqui eu estou me referindo a uma ocupação habitual. Incapacidade permanente, mais uma vez, não quer dizer que eu tenho que esperar a pessoa que sofreu a lesão morrer para dizer que aquilo ali foi eterno. É permanente porque a medicina ela não estabelece um prazo. Você vai ficar 3 meses em casa de repouso sem ir trabalhar. Não. Olha, você não sei se volta esse negócio aí não, certo? Você está dentro de uma incapacidade permanente. Segundo caso, enfermidade incurável, tá certo? Aqui eu estou falando de uma enfermidade incurável. Preste atenção, o que é isso daqui? Enfermidade incurável. A lesão corporal não é apenas quando você vai agredir aquela pessoa, não. Você pode transmitir para ela uma doença que não tem cura, certo? Isso é uma enfermidade incurável, configura uma lesão corporal gravíssima. Outro casozinho, 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Observa. Aqui eu estou falando da perda ou inutilização do membro, sentido ou função. De fato, você perdeu, certo? Um membro. De fato, você perdeu o seu sentido. Você perdeu uma função do seu corpo. Inutilizou, não serve mais. Você não perdeu, mas ela não serve mais. Tá ali, mas não está funcionando. Quando você perde ou está ali sem funcionar, é a lesão grave. Agora, quando você tem apenas uma debilidade, certo? Ainda funciona, porém funciona mal feito, tá certo? Aqui nós temos o quê? Uma lesão grave. Então, vamos lá. Nós temos os membros, né? Nós temos os braços, as pernas, função, mais uma vez, respiratória, certo? Mastigatória, beleza? Então, nesse caso, quando você perde ou inutiliza, gravíssima. Quando apenas você debilita, grave.
Outro casozinho da lesão corporal gravíssima, deformidade permanente. E aqui eu não preciso nem repetir, porque eu já expliquei. Deformidade permanente. Professora, se eu queimo uma pessoa com ácido, deformei aquela pessoa, se encaixa aqui na lesão gravíssima? Se encaixa. Porém, se eu queimei ela com ácido, ela fez uma cirurgia e reparou aquilo dali. Deixa de ser uma lesão gravíssima? Não deixa. Outra coisa, a pessoa foi queimada com ácido e deformou, não fez cirurgia, tá ali a deformidade, mas tá num cantinho escondidinho que ninguém vê. Continua sendo lesão gravíssima? Continua. Beleza? Isso aí pode cair na sua prova, certo? Beleza, beleza, beleza? Ó, outro critériozinho. Quando eu falo da lesão gravíssima, só fazendo uma observação. Quando eu falo da lesão gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando ela for funcional, ou seja, contra aqueles agentes de segurança pública, seus familiares, né, cônjuge, parentes até o 3º grau, será considerado crime hediondo, certo? Será considerado crime hediondo. Vamos falar de mais uma modalidade de lesão corporal. Estou falando da lesão corporal seguida de morte. Bora lá. Quando é que eu tenho a lesão corporal seguida de morte? Presta atenção. A lesão corporal seguida de morte, ela acontece na seguinte situação. Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, que está prevista aqui no parágrafo 3º, eu quero que você associe que eu estou falando de um crime pré-ter-doloso. Que é isso, professora? Um crime pré-ter-doloso. Quer dizer o seguinte, por que é um crime pré-ter-doloso? Quer dizer que a sua intenção não era causar a morte daquela pessoa, certo? A sua intenção, nesse caso, era o quê? A sua intenção era causar uma lesão corporal. Porém, você exagerou tanto naqueles meios que a pessoa acabou morrendo. Então, nesse caso, eu tenho uma lesão corporal seguida de morte. Professora, se a minha intenção sempre foi matar e eu usei a lesão corporal para isso, ou seja, eu fui espancando a pessoa até a morte, você pode responder por homicídio qualificado. Lembre-se que você responde de acordo com o seu dolo. Seu dolo é matar, você responde pela lesão corporal. Se o seu dolo não é matar, você responde pela... se o seu dolo é matar, você responde pelo homicídio. Se o seu dolo não é matar, é lesionar, você responde pela lesão corporal seguida de morte. Beleza? Lesão corporal culposa. Ó, lesão culposa. Quanto a essa daqui, eu não preciso nem estabelecer muita coisa. Lembre-se, eu estou falando do artigo 6º. Lesão corporal culposa. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano. O que eu quero que você destaque aqui? O seguinte... Quando eu falo da lesão corporal culposa, lembre-se, é por imperícia, por imprudência e por negligência. Agora eu vou chamar a sua atenção aquilo que está estabelecido no parágrafo 5º, porque aqui, da mesma forma do homicídio, cabe perdão judicial. Então, imagina que foi o pai que atropelou aquele filho quando estava dando a ré no carro, não chegou a matar, mas ocasionou lesões corporais. Nessa situação, o que acontece? Aplicar uma pena naquele pai nunca vai ter o mesmo peso daquela pena que ele já vai sofrer pelo fato de ele ter atropelado o filho. Então, eu posso aplicar o perdão judicial. Uma observação interessante. Quando eu falo da lesão corporal, dessa classificação aqui, ó, lesão corporal gravíssima, lesão corporal grave, essa classificação, ela ocorre apenas para lesão corporal dolosa, tá certo? Sempre que eu estiver falando que o agente, ele praticou a lesão por imprudência, por negligência, por imperícia,
Sempre que for lesão corporal culposa, mesmo que aquilo torne o quê? O agente incapaz para as ocupações habituais por mais de 30 dias, é lesão culposa. Lesão culposa não tem essa classificação de grave, gravíssima. Outra coisa também, ó, ação penal. Ação penal. Vamos fechar o bloco de hoje com isso daqui. Ação penal para lesão corporal. O que eu quero que você entenda? Que a lesão corporal, em regra, ela vai ser pública, incondicionada. Ela vai ser pública incondicionada. Agora, preste atenção, ela vai ser pública incondicionada, mas eu tenho exceções. Vamos colocar aqui as exceções. Ó, salvo o quê? Quando eu estou falando da lesão leve, quando eu estou falando da lesão leve e quando eu estou falando da lesão culposa, tá certo? A ação penal aqui, ela vai ser pública condicionada à representação. Professora, eu já li o meu Código Penal todinho e eu não achei essa condição para lesão leve culposa, porque você não foi lá na 9.099, artigo 88, 89, por aí traz a previsibilidade. Por isso aqui no âmbito de Maria da Penha, qualquer lesão corporal é incondicionada, porque essa condição aqui está contida na Lei 9.099 de 95. Beleza, beleza, beleza. Então, ó, é isso daqui que você precisa levar para a sua prova, certo? Vamos ver se esse assunto ele ficou bem estabelecido. Vamos responder agora algumas questõezinhas de concursos públicos. Eu quero que você acompanhe comigo a primeira questão, porque ela vai falar o seguinte. Tício, técnico em manutenção de equipamentos de forma imperita, instalou em sua própria casa suporte de ar-condicionado não compatível com o peso do aparelho, que, passados poucos dias da instalação, desprendeu-se da parede, vindo a atingir seu próprio filho. Presta atenção. Ele atingiu o próprio filho e ele atingiu com culpa, ele foi imperito, certo? A criança atingida na cabeça teve traumatismo craniano com sequelas de convulsões periódicas. Haja vista a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, nesse caso, vamos direto ao ponto, é o que eu te expliquei. Lesão corporal culposa, quando atinge aqui o próprio filho, é cabível o quê? Perdão judicial. Então, vamos lá. Direto ao ponto, analisa comigo a letra D. A tício, dadas as circunstâncias, é possível a aplicação do perdão judicial nos exatos termos do artigo 8º do artigo 129, parágrafo 8º. Certo? Letra D bonitinha. Vamos lá. Questão de número 2 fala o seguinte. O crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica admite mulher como sujeito ativo do delito e homem como sujeito passivo. Ainda vamos estudar essa previsão aqui da lesão corporal no âmbito de violência doméstica, mas eu já vou te adiantar, tá certo? Não deu tempo ver aqui nesse bloco, estava previsto, por isso que a questão está aqui. Não deu tempo, vamos ver no próximo. Mas, de fato, quando eu falo do 129, não estou falando de Lei Maria da Penha, pode ter como sujeito passivo tanto o homem como a mulher. Questão de número 2 está correta. Para fechar, vamos para a questão de número 3. O crime de lesão corporal leve, cometido em situação de violência doméstica, não configura um tipo penal autônomo, mas uma qualificadora do delito de lesão corporal em decorrência da relação entre sujeito ativo e passivo do delito. Perfeito. Mais uma vez, a mesma linha de raciocínio. Eu trago para a questão anterior, não deu tempo ver essa lesão corporal. No âmbito de violência doméstica, vamos ver no próximo bloco. Mas, de fato, eu tenho quando a mulher é vítima dentro de uma violência doméstica, pelos aqueles contextos fáticos, a aplicação da Lei Maria da Penha. Em qualquer outra relação de violência doméstica, eu tenho a aplicação do artigo 129, certo? Questão de número 3, corretinha. Então, nós vamos encerrar com isso mais um bloco referente aos crimes contra a pessoa. Falamos aqui de lesão corporal.
Vamos continuar, tá certo? Então já coloca aí do seu material lesão corporal, no seu caderno, lesão corporal 1. E vamos continuar aqui o nosso assunto com mais lesões corporais. Te aguardo até daqui a pouco. Pronto, senhor Ailton. Estamos no YouTube. Muito bem, os bonitos, minhas bonitas. Então, deixa eu só atualizar aqui. Como vocês viram, né, nosso bloco, para explicar de forma correta a Lei Maria da Penha, não, ou a Lei Maria da Penha, o artigo 129 não deu tempo ver na íntegra, mas não se preocupe que nós vamos continuar esse assunto e terminar o 129. Beleza, 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 beleza? Ó, vamos lá dar aquele intervalozinho rapidinho e daqui a pouco eu tô de volta. Até já já. Estamos de volta e vamos continuar falando da lesão corporal parte 2, beleza? Então, tô vendo aí, galera, né? Começando a comentar no chat ainda, deixar o like, tem muito pouco like nesse negócio, pode melhorar. Ó, vou começar a gravação da segunda parte de lesão corporal e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Beleza? Até já já. Fala, meu aluno objetivo, como eu falei para você no bloco anterior, não deu tempo de finalizar a lesão corporal, não é? Vamos finalizar nesse bloco, beleza? Então, eu espero que você tenha aí em mãos o artigo 129. Encerramos o bloco anterior falando da lesão culposa, falamos do perdão judicial e também especifiquei aqui para você o quê? As modalidades, né, de ação penal. Vamos agora continuar, eu quero que você localize o parágrafo 9º. Professora, tu vai lá no parágrafo 6º, passa para o parágrafo 8º, vai para o parágrafo 9º, volta não sei para qual, é para organizar a sua vida. Quem é desorganizado é a lei, tá certo? Vamos para o parágrafo 9º. Vou falar de violência decorrente, de lesão corporal decorrente da violência doméstica. Então, vamos lá, ó. Lesão decorrente de violência doméstica. Lembra que tratamos no bloco anterior algumas questões envolvendo isso daqui, não foi? Então, ó, respondemos questõezinhas, porque não deu tempo de ver no bloco anterior, vamos ver agora, beleza? Lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Você não vai confundir aqui com a Lei Maria da Penha, tá certo? Vou ler o dispositivo para você. Seguinte. Se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. O que eu quero que você saiba aqui? Eu tô falando, ó, anota aí, eu tô falando da figura, porque que é uma lesão do âmbito doméstico. Porque ela foi praticada contra o ascendente, contra o descendente, né? Pela ordem da lei, qual é o próximo? Ascendente, descendente, o próprio cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro, se aquela lesão ela é praticada contra o irmão, com a pessoa que tenha irmão, com a pessoa que o agente conviva ou tenha convivido, tá certo? Contra o cônjuge irmão, contra quem o agente conviva ou tenha convivido, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Ó, prevalecendo-se da coabitação ou hospitalidade. Para responder, para te explicar este item aqui, eu quero que você lembre, que você puxe aí na sua mente
aquele conhecimento que eu sei que você já tem sobre o princípio da especialidade. Você lembra? O que que é isso? Ó, eu tenho a norma geral e eu tenho a norma especial. Então, eu tenho o artigo 129 que trata da violência doméstica, beleza? Pelo princípio da especialidade, se eu tenho aquela lesão corporal no âmbito de violência doméstica envolvendo a mulher, né, pela condição de ela ser mulher, numa relação doméstica ali, o que que isso vai configurar? Lei Maria da Penha, pelo princípio da especialidade. Eu quero que você traga, que você puxe a sua mente para a seguinte informação. O parágrafo 9º traz aquelas hipóteses de lesão corporal praticada no âmbito doméstico quando eu não tenho a relação de âmbito de Maria da Penha, ou seja, é por exclusão, tá certo? Então, foi praticado contra o ascendente, contra o descendente. Professora, eu posso ter uma mulher como sendo sujeito ativo e um homem como sujeito passivo? Pode. Então, aqui, o homem foi espancado pela esposa dele, certo? Ele responde aonde? A esposa responde aonde? Aqui, no parágrafo 9º. O contrário, a mulher foi espancada pelo marido, Maria da Penha, beleza? Princípio da especialidade. Aqui eu estou falando da relação doméstica sem envolver o âmbito doméstico ali. Que lembre-se, Lei Maria da Penha não precisa ser só o marido contra a mulher, não. É o pai contra a filha, é uma mãe contra uma filha. Então, sujeito ativo pode ser homem ou mulher, sujeito passivo pode ser, tem que ser mulher, certo? E pode ser namorado, ex-namorado, pode ser o colega de trabalho, pode ser o amigo, desde que eu tenha aquela relação íntima de afeto. Entendido? Então, superada essa ideia aqui, vamos estudar agora, vamos analisar algumas causas de aumento de pena. Então, você já coloca aí, ó, causas de aumento de pena. Vamos analisar quando é que eu tenho essas causas de aumento de pena. Bora lá. Eu quero que você localize aí o artigo, parágrafo 10. Parágrafo 10 diz o seguinte: nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Como assim, professora? Vamos lá. Quando eu falo da lesão, tá certo? O que que o parágrafo 10 diz? Que quando aquela lesão, ela é, vou só conferir aqui, parágrafo 1º a 3º, ou seja, livra a lesão leve, porque é caput. Quando eu tenho uma lesão grave, lesão gravíssima e a lesão seguida de morte, certo? Quando eu tenho essa lesão grave, a lesão gravíssima e a lesão seguida de morte no âmbito de violência doméstica, porque é no caso do parágrafo 9º, no âmbito de violência doméstica, o que que acontece com a pena do agente? A pena do agente aumenta de 1/3. Então, preste atenção. Acabei de explicar para você quando é que configura a violência doméstica, beleza? Mas se imagina que aquele filho agrediu o pai, né, contra o ascendente. Isso impossibilitou aquele pai de realizar suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Já configura uma lesão grave. Então, além da pena aqui decorrente da violência doméstica, eu vou aumentar de 1/3, entendeu? Quando aquela lesão ela é grave, gravíssima ou seguida de morte, eu aumento a pena de 1/3 para o agente. Isso daqui é a causa de aumento de pena estabelecida no parágrafo 10, que são os resultados mais gravosos para a violência doméstica. Continuando, olha o parágrafo 11. O parágrafo 11 diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência, ou seja, o parágrafo 11 também traz uma hipótese de aumento de pena para a lesão aqui. Mas, ó, parágrafo 11. Essa causa de aumento de pena também é para a lesão decorrente de violência doméstica, certo? Numa lesão decorrente de violência doméstica, quando resulta lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, aumento de 1/3. Agora, quando for
contra pessoa com deficiência, isso daqui também aumenta de 1/3, independentemente do resultado. Quando for pessoa com deficiência, também aumenta de 1/3, independentemente do resultado. Gravou? Observa que é a mesma causa de aumento. O que que muda? As circunstâncias. Professora, pode ser uma lesão corporal decorrente de violência doméstica com resultado gravíssimo contra a pessoa com deficiência? Pode. O que que isso acontece? Quer dizer que você tem 2 causas de aumento de pena. Mas aí o quanto que vai aumentar é o juiz, né? Dosimetria, certo? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º estabelece o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Onde foi que você viu isso? Lá no artigo 121, tá lembrando? Eu falei do homicídio privilegiado. Pois é, aqui nós vamos analisar a situação da lesão privilegiada. Ó, vamos analisar a situação da lesão corporal privilegiada que está prevista no parágrafo 4º. Mesma coisa do homicídio. Se você já decorou quando é que eu tenho homicídio privilegiado, faça somente uma analogia aqui, trocando para lesão corporal. Mais uma vez, se o agente comete o crime impelido, lembre-se, impelido por relevante valor, né? Peraí, impelido por relevante valor. Quanto a isso daqui, relevante valor moral ou social, eu não vou passar muito tempo explicando, porque você já sabe, porque nós já tratamos outra vez um crime de homicídio. Relevante valor moral é aquilo que é relevante para a figura do agente. Relevante valor social é aquilo que é relevante para toda uma sociedade. Ou ainda, ó, sob o domínio, eu tenho aqui o domínio total do agente. Domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Tá lembrando disso daqui? O domínio, por que que eu destaquei? Para que você não confunda quando a gente está apenas influenciado. Aqui é o dolo de ímpeto, ele não está raciocinando, foi ali na hora, ele espancou. Quando o cara chegou em casa, a mulher dele estava traindo ele espancou a mulher, espancou o cara, certo? Praticou o quê? Uma lesão corporal. Porém, você tem que analisar o quê? Leva em consideração que a mulher estava provocando injustamente, né? Domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Não estou me demorando muito na explicação disso daqui, porque você já viu lá no crime de homicídio e é a mesma coisa. Leva a um privilégio. Por que que é o privilégio? Porque o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 1/3, certo? Olha aí o quanto que o juiz ele poderá reduzir a pena do agente. Memorizou? Bem bonitinho isso daqui. Vamos passar para frente. Lesão corporal não acaba por aqui, não. Ó, o que eu quero que você ainda saiba referente à lesão corporal? Que se você localizar aí o seu parágrafo 5º, você vai ver que eu posso ter causas de substituição de pena. Vamos ver o que é que o parágrafo 5º diz. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a 2 contos de réis, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, se as lesões corporais são recíprocas. Preste atenção. Tô falando, substituição de pena. Vou te explicar isso aqui agora. Substituição de pena, conferindo só o parágrafo 5º. Por que que é substituição de pena, professora? Porque o juiz ele poderá substituir, ó, não sendo graves as lesões, poderá ainda substituir a pena de detenção pela multa. Então, aqui eu tenho uma pena de detenção
Vou até mudar a cor, né, para ficar mais destacado. Aqui é substituição. Por quê? Eu tenho uma pena de detenção. Ao invés de o agente ir para a cadeia, ele vai apenas pagar uma multa. Ou seja, o juiz vai substituir a detenção pela multa. Preste atenção. Ó, não sendo graves as lesões. Não sendo graves as lesões. Professora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa substituição não pode ser aplicada para uma lesão grave, para uma lesão gravíssima. Se não for grave a lesão, o juiz ele poderá substituir a detenção pela multa quando? Ó, preste atenção, em duas hipóteses. Vamos lá destacar. Quais são as hipóteses que podem gerar a substituição? Primeiro, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Qual é o parágrafo anterior? Ao quinto, é o quarto. Então, se eu estou falando de lesão privilegiada, ou se eu estou falando de lesões recíprocas. O que é isso, professor? Quando eu falo das situações do privilégio, fica a cargo do juiz escolher se ele vai aplicar uma pena com uma redução ou, não sendo grave, claro, isso daqui, escolher se ele faz essa substituição da detenção pela multa. Ou então ele pode fazer ainda essa substituição da detenção pela multa se eu estou falando de lesões recíprocas. Professor, o que são lesões recíprocas? Você praticou uma lesão contra o agente, então um tapa nele, ele deu outra em você. De repente você começou a brigar ali, não é? Você está agredindo e ele está lhe agredindo de volta. O juiz, nesse caso, pode substituir, tá certo? Que os dois estarão praticando lesão corporal. Para frente. Mais uma vez, não pode ser grave, então tem que ser leve, né? Porque se não pode grave, não pode gravíssima também. Perdão judicial, já falei para você. Vamos falar sobre causas de aumento de pena da lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Quanto a essas causas de aumento de pena, eu quero que você destaque o seguinte. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do 121. Então, o que é isso, professora? São aquelas causas de aumento de pena para o homicídio culposo e para o homicídio doloso. Para a gente ganhar tempo, porque nós já falamos dessas causas de aumento, vamos só colocar essa informaçãozinha. Ó, artigo 121. Artigo 121. Quando eu falo dos parágrafos 4º e 6º, eu tenho aqui na lesão corporal um aumento de pena que vai de 1/3. Então, mais uma vez, as mesmas causas de aumento de pena que você enxerga, que você estuda lá para o crime de homicídio, ou seja, em observância das regras técnicas de profissão, arte ou ofício, o agente fugiu para livrar a prisão em flagrante, né? Ah, o agente não prestou socorro. Ou então, quando eu tenho a ideia do maior de 60 anos, quando eu tenho a ideia da milícia privada, a pena do agente, grupo de extermínio, nesse caso, aumenta. Beleza? Entendeu? Eu quero que você preste atenção agora no parágrafo 12. Lembrando que isso daqui é o parágrafo... Isso daqui é o parágrafo 7º, certo? Isso daqui é o parágrafo 7º. Se aplica para lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Ó, aqui eu tenho o parágrafo 7º. Beleza, 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 beleza. Aqui, parágrafo 6. Não vai entender nada, né? Deixa eu até tirar esse parágrafo 7, não você vai confundir. Então, entendido isso aqui? Agora eu quero que você preste atenção no próximo parágrafo. E aí, eu acho que a gente fecha a lesão corporal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quase, né? Parágrafo 12 diz o seguinte, ó. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, do exercício da função ou decorrência dela, seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau,
Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Eu estou falando de quê, professora? Eu estou falando da lesão funcional, que está estabelecida aqui no artigo 12. Mais uma vez, não vou explicar muito, porque é a mesma regra que eu te expliquei no homicídio, quanto ao conceito. Quando é contra os agentes de segurança pública ou seus familiares até o 3º grau. O que eu quero que você preste atenção? Ó, a pena aumenta de 1 a 2 terços, beleza? Aqui eu tenho que a pena aumenta de 1 terço a 2 terços. O que eu quero que você preste atenção? Você já ouviu aqui que eu tenho essa qualificadora, né? Eu tenho essa qualificadora aqui, ó, de ser, eu tenho essa hipótese de ser funcional relacionado ao homicídio, que é um bizuzinho, e a lesão corporal. Quando eu falo que qualquer desses crimes foi praticado de forma funcional, o que eu quero que você destaque? Que quando gerou a morte, quando eu estou falando de homicídio funcional, isso daqui é qualificadora do homicídio. Quando eu falo de lesão corporal funcional, isso daqui é aumento de pena. Faz toda a diferença na sua prova. Aumento de pena. Beleza? Então, a lesão corporal funcional aumenta a pena do 129. O homicídio funcional qualifica o 121. Entendeu? Só para fechar, vamos analisar o parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra a mulher por razão das condições do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º A do artigo 121, reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, aqui eu tenho uma qualificadora para a lesão corporal também, estabelecido no artigo 13. Lembra que eu tenho a hipótese de feminicídio? Pois é, aqui eu também tenho a qualificadora quando aquele crime é praticado contra a mulher, certo? Então, aqui, ó, contra a mulher. Contra a mulher. Quando eu falo de âmbito doméstico, quando eu falo daquela relação, ó, em razão das condições do sexo feminino, certo? Ou no âmbito doméstico. Ou seja, em razões do sexo feminino. É como se fosse feminino. É como se fosse um feminicídio, porém, que não gera um homicídio, né? Feminicídio morre. Aqui é na mesma relação do feminicídio, só que gera lesão corporal. Lembrando que essa qualificadora foi introduzida em 2021, tá certo? Então, muito cuidado com essas mudançazinhas legislativas. Beleza? Lei 14.188. Agora, para fechar esse conteúdo, vamos agora responder as nossas questões de concursos públicos. Eu quero que você acompanhe comigo aí a questão de número 1. Questão de número 1 vai falar o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de. Então, preste atenção. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da lesão corporal privilegiada que se encontra lá no artigo 129, parágrafo 4º. Então, como você viu comigo, a redução varia de 1/6 a 1/3. Questãozinha letra de lei. Vamos para a questão de número 2. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa se as lesões são recíprocas. Perfeito, é caso de substituição da pena que você encontra lá no parágrafo 5º, sendo hipótese, né, lá do parágrafo 4º da lesão privilegiada, ou se as lesões são recíprocas, o juiz ele pode fazer essa substituição. Para fechar a questão de número 3, fala que se a lesão for praticada contra a autoridade ou agentes da artigo 142 e 144 da Constituição, integrante do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços.
Perfeitinha, tô falando de quê, professora? Tô falando da lesão corporal funcional, certo? Lesão corporal funcional, que está aqui no artigo 129, parágrafo 12. Então, nesse caso, o que você fez? Você marcou e encerrou mais um bloco referente à lesão corporal, colocando o gabarito como correto. Então, como eu havia dito, encerramos mais um bloco referente à lesão corporal e agora sim finalizamos a nossa lei com chave de ouro. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima. YouTube. Deixa eu achar aqui. Então, meu povo, ó, encerra-me aí, Ailton. Pro YouTube, encerrado pro YouTube. Então, meu povo, coisa mais linda da minha vida. Deixa eu dizer. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão, né? Ainda estou atualizando aqui o nosso chat. 40 likes na aula de ontem, hora dessa, tinha 200 likes. Então, meu povo, galera acertando, gabaritando. Muito bem, muito bem. Ó, o 12 é de suma importância, com certeza, não é? Até porque o examinador ele gosta de confundir com as hipóteses do homicídio, tá bom? Beleza. Alteração com alteração 2019. Já tivemos alteração 2021 aqui na nossa lei, beleza? Pacote anticrimes 2019. Vamos lá, vamos cuidar na vida. Tudo bem? Tudo certo? Então, meu povo, infelizmente vamos ter que encerrar nossa transmissão para a galera do YouTube por aqui. Vamos continuar as hipóteses dos crimes contra a pessoa, falando agora de crimes contra a honra para a galera, para os nossos assinantes. Você que ainda não é assinante, a central de vendas está aqui no chat, só esperando o teu contato, tá certo? Beleza? Então, eu agradeço a tua atenção, a tua participação e até a próxima. Valeu! Fala galera, estamos de volta aqui agora para os nossos assinantes. Vamos começar a falar dos crimes contra a honra. O que eu quero dizer para você? Crimes contra a honra, fácil, calúnia, injúria, difamação, então você preste bastante atenção na diferença entre um e outro. Você tem um chat exclusivo dos assinantes. Se você tiver com alguma dúvida, deixe sua dúvida lá, que agora eu vou começar aqui a gravação do nosso bloco e daqui a pouco eu volto e converso mais com você, beleza? Até já já. Fala, meu aluno objetivo, vamos agora iniciar um assunto que está contido naqueles crimes contra a pessoa. Estou falando dos crimes contra a honra. Então, ó, é um assunto básico, mas que às vezes é fácil de entender, mas que às vezes ele se torna confuso, por quê? Porque tem determinados pontos que o examinador ele vai querer confundir sua mente, não vai ser o seu caso, você não vai confundir, como retratação, como, quando é que eu posso pedir explicação em juízo? Para que crime cabe a retratação? Entendeu? Tudo isso você vai analisar aqui, não se preocupe. Mas, nesse nosso primeiro bloco de crimes contra a honra, eu quero que você localize aí no seu Código Penal, já, o crime de calúnia, que é aquele crime que está contido no artigo 138. Vamos começar aqui. Crimes contra a honra. Na verdade, antes de falar propriamente desses crimes contra a honra, eu quero destacar um assunto aqui com você, que é extremamente importante e cai na sua prova. Honra. Existe a diferença entre honra objetiva e honra subjetiva. Entendendo essa diferença, você já ganha várias questões. Por quê? Vou te explicar. Porque você vai saber diferenciar um crime de outro e você também vai saber o momento consumativo. Quer ver? Vamos lá. Eu tenho tanto a honra subjetiva como eu tenho a honra objetiva. Que isso? Você anote aí, você que está com seu material de apoio. Creio que tá essa diferençazinha no material, mas anote seu caderno.
Honra subjetiva é relacionada à minha autoestima, ou seja, ao que eu penso da minha pessoa, certo? Então não tem nada a ver com estar falando mal da vida alheia, o que outra pessoa está pensando de ti, não. É a tua autoestima, é você contra você. Então, nesse caso, aquele crime que é diretamente relacionado à honra subjetiva, estou explicando aqui só para tu entender, mas vamos ver de forma minuciosa, é o crime de injúria. Então, ó, presta atenção. A injúria, ela afeta diretamente a honra subjetiva. O que isso quer dizer, professora? Momento consumativo. Se eu tô falando da autoestima, se eu tô falando que o agente ele vai falar alguma coisa com você e aquilo ali vai afetar a tua autoestima, é o que tu pensa de tu, nesse caso, vai consumar quando você fica sabendo daquilo ali, não outra pessoa, certo? Quando ele fala para você, certo? E não para outra pessoa. Professora, crimes contra a honra, em regra, admitem tentativa? A doutrina entende que sim. Crimes contra a honra admitem tentativa. Um exemplo claro que está na doutrina é o seguinte: eu escrevi uma carta injuriando você, coloquei a carta no correio. Antes daquela carta chegar até você, eu vou lá e acontece alguma coisa, aquela carta se perde, alguém rasga. Eu tentei te injuriar, mas não consegui, certo? Nesse caso, a injúria, ela pode ser sim, os crimes contra a honra podem ser sim admitidos na forma tentada. Injúria. Honra objetiva, ó, subjetiva é tua autoestima. Objetiva é mais geralzona, né? Então, a honra objetiva é aquilo que as outras pessoas pensam a respeito de você. É a sua reputação perante a sociedade. Não é a tua autoestima, é a tua reputação. Então, ó, subjetiva, autoestima. Objetiva, reputação. Aqui na honra objetiva eu tenho a calúnia e eu tenho a difamação. Se eu estou falando da tua reputação perante a sociedade, tu tem que ter em mente que aqui consuma quando terceira pessoa fica sabendo daquela história, né? Então, ó, subjetiva, injúria, objetiva, calúnia e difamação. Beleza, professora. Entendi que a honra objetiva configura a calúnia e a difamação. Mas como é que eu vou saber a diferença? Vamos analisar a partir de agora. Crime de calúnia estabelecido no artigo 138. Você vai analisar comigo palavras-chave que diferenciam um crime do outro. Vamos lá. Artigo 138 fala o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Imputar alguém. Preste atenção. Imputar a alguém, né? Cadê? Imputar-lhe falsamente fato definido como crime. Imputar a alguém. O que é que eu quero que você analise o seguinte? Você vai encontrar essa palavra imputar tanto na calúnia como na difamação, certo? O que é imputar, professora? Imputar, você vai anotar o seguinte: é contar uma historinha. Historinha. Como assim, professora? Olha, coisa mais linda. Contar uma historinha. Seguinte, você vai criar uma história. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim: olha, Joãozinho, seu sem vergonha, seu mentiroso, seu ladrão, seu estelionatário. Eu tô contando alguma história? Eu tô contando por que ele é mentiroso, ladrão, estelionatário? Não tô. Eu tô apenas adjetivando. Pois é, para ser calúnia eu tenho que contar a historinha. Olha, o João é um estelionatário. Sabe por quê? Porque ele fica aplicando golpes, ele fica induzindo as pessoas em erro da seguinte forma, aí o relato, tá, eu tô contando história. Para ser calúnia ou difamação, eu tenho que contar história. Beleza, para ser injúria, não. Imputar, lembrando, imputar falsamente. Aquilo dali tem que ser mentira e eu tenho que saber disso. Eu tô inventando que o Joãozinho é estelionatário porque ele faz isso. É falso. Imputar falsamente. Fato definido como crime. Aquele fato tem que ser definido como crime.
Eu estou dizendo que o Joãozinho é o ladrão, é o estelionatário, é isso, é aquilo. Eu estou imputando um fato que é definido como crime que eu sei que é mentira. Ah, professora, se você imputar uma contravenção, o Joãozinho, ele é responsável pelo jogo do bicho, não sei o que, isso aqui lá. Se você imputar uma contravenção, não é calúnia. Aqui tem que ser, contar a historinha, você tem que imputar um crime e esse crime tem que ser falso. Beleza, mais um destaquezinho. Ó, é punido a calúnia contra os mortos. Atenção, você vai colocar aqui, ó. Atenção. É punida contra os mortos. É punida contra os mortos. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que eu vou punir a calúnia praticada contra os mortos. A calúnia, se tem, eu vou punir a calúnia contra os mortos, quer dizer que eu não vou punir a difamação nem a injúria. Analogia em Malam Partem. O que eu vou punir contra os mortos? A calúnia. Ah, professora, se eu falar que o Joãozinho era um ladrão, estelionatário, o Joãozinho tá ali. Eu disse isso, no dia do enterro dele, tá morto. Ele tem honra, a honra é a da família, certo? Beleza? É punida a calúnia contra os mortos. O parágrafo 3º, ele vai falar da ideia da exceção da verdade. Isso daqui eu vou deixar em destaque para o próximo bloco. Eu vou apenas diferenciar um crime do outro e no próximo bloco vamos colocar o que cabe a exceção da verdade, o que cabe a retratação. Vou pular essa parte, beleza? E aí eu vou comentar também o parágrafo 3º. Vamos agora enxergar aqui quando é que eu tenho a difamação. Nesse bloco, meu objetivo é apenas difamação. Separar um crime do outro, é fazer com que você entenda a diferença. Artigo 139. É que você entende... Não, mas na verdade eu não vou fazer assim, não. Vou desistir. Eu não vou fazer assim, não, porque senão, se eu fizer assim, vai o quê? Vai misturar a tua mente, né? Vamos falar da exceção da verdade, sim. Eu vou destacar o seguinte aqui com você. Quando eu falo da exceção da verdade, localiza o parágrafo 3º, eu quero que você destaque o seguinte, ó, coloca como bizu. Assim fica melhor. Coloca como bizu. Falei de exceção da verdade. Falei de exceção da verdade. Essa exceção da verdade só é cabível para 2 crimes. Só é cabível para calúnia e para difamação. Só cabe esses 2 crimes, certo? Para a calúnia como regra e para a difamação como exceção somente em um caso. Isso aqui é o bizuzinho. Agora sim, vamos falar da exceção da verdade da calúnia. Exceção da verdade. Ó, vamos falar da exceção da verdade da calúnia, que está estabelecida lá no parágrafo 3º. Professor, o que é essa exceção da verdade? É você provar que aquele fato é verídico e livrar a tua cara. Resumindo. Parágrafo 3º. Admite a exceção da verdade, salvo. Ou seja, a regra é que para todos os casos em calúnia, eu aceite a exceção da verdade. Mas eu não vou aceitar a exceção da verdade em alguns casos. Primeiro caso. Se constituído o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou seja, quando eu falo de ação privada, o agente não foi condenado. Agente não condenado por sentença recorrível, né? Por sentença irrecorrível, ou seja, ainda não existe o trânsito julgado. Irrecorrível. Ainda não existe trânsito julgado. Como assim, professora? Lembre-se. Caluniar é imputar falsamente um fato definido como crime, correto? Correto. Então, nesse caso, eu estou imputando um crime de ação penal privada. Eu estou dizendo o quê?
O Joãozinho, regra que crime contra a honra seja ação penal privada. Eu tô falando o quê? Ah, o Joãozinho estava caluniando a Mariazinha. Imagina que ele nem estava caluniando a Mariazinha. Então, eu estou imputando um fato definido como crime ao Joãozinho, falando mal do Joãozinho, dizendo que ele estava caluniando a Mariazinha. Aquilo ali é mentira, certo? Aquilo ali é mentira e é um fato imputado como crime. Eu estou caluniando o Joãozinho, dizendo que o Joãozinho estava caluniando a Mariazinha. Calúnia é um crime de ação penal privada. Então, a partir do momento que eu estou falando que ele praticou um crime de ação penal privada, enquanto a gente ainda não for condenado por sentença irrecorrível daquele crime que eu estou dizendo que ele praticou, não cabe a exceção da verdade. Entendeu? Outro caso, se o fato é imputado a qualquer pessoa indicada no número 1 do artigo 141. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, contra o presidente da República, tá certo? Contra qualquer pessoa, contra qualquer pessoa do artigo 141, você vai lá no 141 e faz a leitura rapidinha, beleza? Ou para fechar o último caso, ó, inciso 3. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Agora eu estou caluniando o agente por um crime de ação pública. O que que acontece? O agente, ele foi absolvido por sentença irrecorrível. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte: agora eu estou imputando, eu estou caluniando o Joãozinho, dizendo que o Joãozinho matou a Mariazinha e tal, deu 3 tiros na cara dela. Ou seja, eu estou imputando falsamente um fato definido como crime. Se o Joãozinho ele foi absolvido daquele crime de homicídio que eu estou imputando a ele, o agente foi absolvido por sentença irrecorrível, eu não posso alegar a exceção da verdade. Entendeu como é que funciona? Maravilha! Vamos passar para frente então. Vamos para mais um. Vamos analisar agora quando é que eu vou ter o crime de difamação. Então, ó, eu quero que você localize aí o artigo 139. Vamos falar da difamação. Você já sabe que quando eu falo da difamação, eu tenho ofensa à honra, que é 139. Ofensa à honra que é objetiva, da mesma forma da calúnia, não é? Então, da mesma forma da calúnia, a difamação ofende a honra objetiva. Então, consuma quando aquela terceira pessoa toma conhecimento do fato. Toma conhecimento do fato. Beleza? Vamos continuar aqui agora. Ó. Difamação. Massa. Quando é que eu tenho crime? Acompanha comigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, preste atenção. Eu sempre tenho que ter a ideia da imputação de um fato. Então, você acompanha comigo que imputar um fato eu sempre tenho que ter. Então, eu tenho também na difamação que contar a historinha. Eu também tenho que contar a historinha, certo? Imputar o fato que é ofensivo à sua reputação. Observa, aqui o fato ele é apenas ofensivo à sua reputação. Eu quero que você saiba que aqui eu estou apenas contando uma historinha, não precisa ser um fato definido como crime, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser mentira, pode ser verdade, desde que é ofensivo à sua reputação. Isso quer dizer que você sentou na calçada, tá falando mal do seu vizinho, da vida alheia, menino ali, começa a vergonha, essa mulher fica traindo o marido dela, menino aí começa a vergonha esse marido, fica traindo a mulher dele. Nesse caso, se você está ofendendo a reputação daquela pessoa para uma terceira, você já difamou. Não precisa ser um fato ofensivo, ou não precisa ser um fato definido como crime, não precisa ser mentira. Primeira pergunta que eu fiz quando estava explicando difamação. Se eu estou imputando àquela terceira pessoa, por exemplo, uma contravenção. Contravenção é contravenção, não é crime. Então, se não é crime, não pode ser calúnia. Se eu estou imputando uma contravenção, pode cair na difamação. Beleza?
Entendeu? Lembra do bizuzinho? Que a exceção da verdade é cabível para calúnia e para difamação? Pois vamos a ela. Vamos falar da exceção da verdade. Vamos falar da exceção da verdade que está contido no parágrafo único. Entenda, exceção da verdade na difamação é o quê? Ó, exceção da verdade na difamação é por exceção. Só é cabível em um caso. Já na calúnia é cabível em todos os casos, salvo nesses três. Na exceção só cabe um. Então anota aí. Só será cabível. Olha o parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o funcionário é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício da função. Quando eu tenho a ideia do ofendido, ele é o quê, professora? Ele é funcionário público, mas presta atenção. Imagina que o exemplo que eu te falei daquele homem que está traindo aquela mulher, aquele homem é funcionário público. Aquela outra que está ali sentada na calçada falando mal da vida alheia, que diz que, menino, que homem sem vergonha, trai na mulher dele. Tem alguma coisa a ver com a função que ele exerce? Não. Então, não cabe exceção da verdade. Então, nesse caso, não cabe exceção da verdade, certo? Só é cabível exceção da verdade quando a vítima, quando o ofendido é funcionário público e aquilo dali está relacionado, e aquela ofensa está relacionada ao exercício da função. Beleza? Então, nesse primeiro bloco, eu quero que você memorize o quê? Quando é principalmente diferença entre calúnia e difamação e quando é que cabe a exceção da verdade. Aqui sempre como exceção, aqui sempre como regra e aqui sempre com exceção. Beleza? Vamos agora passar a resolução das nossas questõezinhas. Vamos ver como é que esse assunto pode vir a cair na hora da sua prova. Primeira questão. A exceção da verdade no crime de difamação somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, preste atenção. Falei em exceção da verdade, automaticamente você associa a ideia ou é calúnia ou é difamação. Injúria não tem, hein? Então, na difamação é feita por exceção. Somente sim, se eu tenho um funcionário público e não ou, certo? Mas e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Questão de número 1, gabarito correto. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Questão de número 2 fala o seguinte. Para a caracterização do crime de calúnia, é indispensável que o agente tenha ciência da falsidade do fato por ele imputável a outrem, podendo o crime adquirir feição permanente se a imposição for divulgada por meio da internet em postagem mantida em conhecimento público. É indispensável que o agente tenha ciência da falsidade? Sim, porque imputar falsamente fato definido como crime. Ele passa a ser de feição permanente se a divulgação for por meio da internet. Eu postei aquela ofensa no Instagram. Fica de forma permanente lá? Fica, porque tá direto. Então, questão de número 2. Perfeita, linda, maravilhosa. Gabarito certo. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 fala o seguinte. Constitui crime de calúnia imputar um fato ofensivo à reputação de uma pessoa. Falei em imputar, ou é calúnia ou é difamação, beleza, né? Tá aqui na calúnia. Fato ofensivo à reputação de modo a atingir a sua honra objetiva. É honra objetiva, professora? É, mas não é fato ofensivo à reputação, não. Fato ofensivo à reputação é difamação. Aqui é imputar um fato falso definido como crime. Consumando-se o delito quando a vítima toma conhecimento da imputação. Não é quando a vítima toma conhecimento. Se é objetivo, é quando a terceira pessoa toma conhecimento. Quando a vítima toma conhecimento, configurará a injúria. E nós vamos ver no próximo bloco. Então, questão de número 3, errada. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a honra. Não acaba por aqui.
Eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula falando do crime de injúria. Até daqui a pouco. Estamos aos nossos assinantes. Alguma dúvida, alguma reclamação, alguma crise? Senhor Ailton, minha assistente. Não, tudo certo? Então, ó, sem nenhuma dúvida, não é? Vamos dar um intervalozinho rapidinho e vamos voltar nos crimes contra a honra falando daquele lindo, maravilhoso que é a injúria. Sai daí não, até daqui a pouco. Estamos de... Meu Deus do céu. Peraí, de novo. Vou começar de novo. Estamos de volta em mais uma aula dos crimes contra a honra. Vamos agora falar da injúria. Ficou com dúvida? Deixa aí no seu chat lindo, maravilhoso, que é pra isso mesmo, beleza? Vou começar aqui a gravação do nosso próximo bloco. Quero ver você ligadinho aí. Até daqui a pouco. Agora, peraí. Oh, vai, agora sim. Eu recuperei. Fala, meu aluno objetivo, vamos continuar agora o nosso estudo referente aos crimes contra a honra. Então, só recapitulando que no bloco anterior citei para você a diferença entre os crimes de calúnia, entre o crime de injúria, na verdade, injúria nós vamos ver agora, né? Calúnia e difamação, mas eu estabeleci a diferença entre as modalidades de honra. Consequentemente, falando da honra objetiva, falando da honra subjetiva, você já consegue associar a um momento consumativo para cada crime. Destaquei também regras referentes à exceção da verdade. Isso você deve levar com toda certeza para a sua prova. E lembre do bizu. Apareceu a exceção da verdade, somente eu posso estar falando da calúnia ou da difamação, nunca da injúria. E ainda mais, a exceção da verdade será aplicável em regra para todos os crimes de calúnia, exceto para aqueles estabelecidos no parágrafo que você tem no seu material, no seu caderno. Já no crime de difamação, não. Em regra, eu não admito a exceção da verdade, a não ser que eu esteja falando que aquela ofensa foi rogada contra a honra do funcionário público relativo ao exercício da sua função. Beleza? Pronto. E estudado esses dois primeiros assuntos, superados a diferença entre cada um deles, eu quero que você abra o seu Código Penal agora no artigo 140. Vamos falar da injúria. Você vai ver aqui comigo que para a injúria eu tenho vários detalhezinhos de suma importância. Vamos lá. O que eu quero que você destaque referente ao crime de injúria? Vou ler aqui para tu. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, bora lá. Aqui eu vou apenas, ofender a dignidade e o decoro. Ofender a dignidade ou decoro. O que eu quero que você analise aqui? O crime de injúria estará consumado, você não identificou aquela palavrinha que você identificou nos crimes anteriores, que é o quê? Imputar. Lembra que imputar é contar uma história? Para que eu tenha calúnia ou difamação, eu tenho que contar a historinha sobre o agente. É, ladrão. Por que ele é ladrão? Porque ele estava assaltando os carros que paravam no sinal na rua tal, se dá quantas. Então, aqui eu estou criando uma história. Na injúria, não. Você está apenas ofendendo a dignidade. Lembre-se que eu estou falando de honra subjetiva. Eu estou falando daquilo que o agente pensa em respeito dele, a respeito dele, não é? Então, nesse caso, quando eu estou injuriando, eu não preciso contar uma história. Professor, então eu faço o quê? Eu vou dar apenas qualidades ao agente. Eu estou adjetivando o agente. Como assim, professora? Se eu falo, chego para a pessoa e falo, olha, seu ladrão, safado, pilantra, bandido, estelionatário, não sei das quantas, eu estou apenas
estabelecendo características daquela pessoa, não é? Eu estou apenas adjetivando, dando qualidades. Eu não estou contando uma história. Eu não estou dizendo por que ele é aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo por que ele é bandido, safado, sem vergonha, estelionatário, ladrão, sei lá das quantas. Então, a partir do momento que eu posso, presta atenção, eu posso até estar qualificando aquele agente, está dando uma qualidade àquele agente, e aquela qualidade, ela pode ser inclusive falsa e definida como crime não ser calúnia, porque eu não estou contando a história. Então imagina que eu chego para o cara e falo assim, olha, seu estelionatário, seu bandido, seu não sei o quê, e ele não é nada disso e eu sei. Eu estou o quê? Eu estou qualificando, né? Eu tô adjetivando a ele o quê? Qualidades falsas definidas como crime. Mas para ser calúnia eu tenho que contar a história. Por que ele é isso, por que ele é aquilo, tá certo? Se eu estou apenas dando qualidades, é injúria. Entendeu a diferençazinha básica? Momento consumativo, quando a pessoa fica sabendo daquela ofensa porque é honra subjetiva. Parágrafo 1º fala que o juiz, em algumas hipóteses, ele pode deixar de aplicar a pena. Ou seja, cabe o perdão judicial, professora? Cabe o perdão judicial, sim, preste atenção. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Vamos anotar isso daí para destacar. Quando eu falo do perdão judicial, associe, existem certas situações em que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Quando o agente, de forma reprovável, agente provocou diretamente. Como assim, professor? O agente ele provocou diretamente. Imagina, tá ali o Joãozinho e o Joaquim, certo? Joãozinho tá quietinho no canto dele, aí o Joaquim tá ali enchendo o saco, perturbando, não é? Tá provocando. E aí, cara, tu não vai dizer nada não? Não, queria ver se tu fosse eu mesmo tu dizer alguma coisa. Então ele tá ali enchendo o saco do Joãozinho, certo? Perturbando. Até que o Joãozinho perde o controle e faz o quê? E olha, cara, seu bandido, cala tua boca, não sei o quê. E o Joãozinho vai e pratica o crime de injúria. Então, observe, nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por quê? Porque o ofendido, ele de forma reprovável, provocou diretamente aquilo dali. Ou o inciso 2 fala da ideia da retorção imediata. O que é isso, professora? A retorção imediata, que consiste em outra injúria. Retorção imediata, o perdão judicial em si, ele é aplicado à injúria. Então, não leve essa ideia de perdão judicial para calúnia ou para difamação, é da injúria, viu? Retorção imediata funciona da seguinte forma. O Joãozinho, não tinha ninguém provocando ninguém, mas o Joãozinho chegou para o Joaquim, olha, seu ladrão, safado, pilantra, bandido, estelionatário. Joaquim vira para Joãozinho, ladrão, safado, bandido, pilantra, estelionatário é você, e digo mais, você ainda é isso. Ou seja, um está injuriando o outro. Eu estou falando de injúrias recíprocas, não é? A retorção imediata. O agente começa a falar aquilo, começa a injuriar e o outro vai injuria de volta. Então, nesse caso, quando aquele ato consiste numa retorção imediata, configurando outra injúria, eu vou ter o quê? Eu vou ter a ideia do perdão, eu posso ter a ideia do perdão judicial. Entendeu? Presta atenção agora. Parágrafo 2º fala o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelos meios empregados, se consideram aviltantes. Eu tô falando de quê, professora? Eu tô falando da ideia da injúria real. Antes de explicar a injúria real, eu quero destacar o seguinte para você. Quando eu estou falando dos crimes contra a honra, no geral, né, principalmente a gente enxerga isso na injúria, mas no geral, você tem que ter a intenção de injuriar, a intenção de ofender a honra daquele agente.
Não é só, como é que a gente enxerga muito? Amigos, né? Amigos se cumprimentando. Ei, safado, vem cá, pilantra, bandido, não sei o que, não sei o que. Quando aquilo dali é apenas um cumprimento entre amigos, claro, não vai configurar o crime de injúria, que é quando, de fato, eu tenho a intenção de ofender a honra daquele agente, beleza? Em que consiste a injúria real? A injúria real consiste na ideia das vias de fato. Como assim, professora? Vias de fato? O que é isso? Seguinte. Às vezes você quer espancar uma pessoa praticando uma lesão corporal contra ela. Sério, massa, maravilha, 129. Você já viu isso aqui comigo. Às vezes você quer apenas humilhar. Então você chegou perto da pessoa e fez o quê? Deu um tapa na cara dela. Mas não porque você queria lesionar aquela pessoa, você queria humilhar ela. Você queria ofender a honra dela. Nesse caso, configura injúria. Do parágrafo 2º, eu vou nomear isso como injúria real. Vias de fato, tá certo? Então você não tá batendo na pessoa porque você tá com raiva, porque não sei o quê, você queria espancar ela, tá com ódio dela. Não. Você quer só humilhar, você quer se mostrar superior à pessoa, foi ali dar um tapa na cara dela. Não é? Tô dando apenas um exemplo, certo? Mas quando você usa essas vias de fato, não configura a lesão porque a sua intenção não é ofender a integridade física, mas sim a honra, configura crime de injúria. Perfeito. Guarde essa informação aí para a sua prova, para a sua vida, para a sua existência. Olha o parágrafo 3º. Tão importante que é, e aí a gente fecha esse assunto relacionado à injúria. Parágrafo 3º fala o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Eu tô falando de quê, professora? Eu tô falando da injúria discriminatória ou da injúria racial, certo? A injúria discriminatória, a injúria racial, a injúria preconceituosa, configurando aqui o parágrafo 3º, ocorrerá quando? Ocorrerá quando o agente ele usa aqueles elementos referentes, seguindo a ordem, ó, raça, cor, etnia. Vamos colocar na ordem do código. Raça, cor, etnia, certo? Raça, cor, etnia, religião, origem, religião, origem, pessoa idosa, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoa com deficiência. Presta atenção. Professora, aqui é o puro preconceito, não é isso? É isso. Nosso código é um código bem antigo, de 1940. Determinadas condutas que anteriormente, na época que isso daqui surgiu, não eram tidas como criminosas, hoje podem ser, como questões homofóbicas, por exemplo. E aí, eu tenho uma lei específica que trata, por exemplo, da homofobia? Não. A homofobia, enquanto não tem uma lei específica para tratar desse assunto, ela pode ser vista como um racismo, como um preconceito? Pode, tá certo? O que eu quero destacar aqui? Injúria racial é quando você está injuriando a pessoa em razão da raça, da cor, da etnia, da religião que ela segue, da origem, da idade dela, da pessoa com deficiência, beleza? Preste atenção. Você não pode nunca na sua vida confundir isso aqui com crime de racismo, que está estabelecido lá na lei de crime de racismo. Por quê, professora? Qual é a diferença? Quando eu falo do racismo, eu tenho uma segregação de raça, da raça inteira. Por exemplo, no meu restaurante não trabalham pessoas de determinada religião. No meu restaurante não trabalham pessoas de determinada cor, de determinada raça. Eu não estou direcionando o meu preconceito em relação a uma pessoa, mas sim a toda a raça. Todas aquelas pessoas que possuem a característica, certo?
Ah, aqui não trabalha nordestinos. Então, é contra toda uma raça. Não contra o Joãozinho, a Mariazinha, o Joaquim, entendeu? Nesse caso, eu tenho um crime de racismo. O crime de injúria racial, ele é direcionado àquela pessoa. Exemplo claro que você vê muito. Ah, determinado torcedor tá ali assistindo um jogo de futebol, chamou o jogador de macaco. Então, nesse caso, ele está o quê? Ofendendo ao jogador, não a raça inteira. A ofensa dele é direcionada àquela pessoa. Eu tenho aqui o caso de injúria racial, injúria preconceituosa. Presta atenção que o entendimento atual, certo, dos nossos tribunais superiores, do STF, é equiparar o crime de injúria racial, de injúria preconceituosa, ao crime de racismo em relação à imprescritibilidade. Então, ó, racismo aqui ele é imprescritível. Racismo não. Injúria racial, injúria preconceituosa. Eu equiparo em relação ao fato de ser ou não imprescritível, não a modalidade de ação, que vamos ver no próximo bloco. No próximo bloco, vamos analisar as modalidades de ação, mas leve para a sua prova o entendimento dos nossos tribunais superiores em relação ao crime de racismo, em relação ao crime de injúria racial, é que ele é imprescritível, certo? Vamos agora passar para frente, vamos responder as nossas questõezinhas. Será que esse assunto ele ficou bem explicado? Diferença entre calúnia, injúria e difamação e as espécies de injúria, que é um crime bem particular. Vamos lá. Então, a primeira questão, ela vai falar o seguinte. Para o crime descrito no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, comumente denominado injúria racial, são prescritas penas em abstrato de 1 a 3 anos de multa. Acerca da natureza desse delito, a pena aplicável é correto afirmar que, então preste atenção, esse crime é imprescritível? Letra B. A prescrição punitiva em abstrato ocorre em 4 anos após a prática do delito? Ocorrerá em 8 anos após a prática do delito a prescrição punitiva em abstrato? A prescrição punitiva em abstrato, letra D, ocorrerá em 4 anos após a descoberta da autoria? Ou letra E, ocorrerá em 8 anos após a descoberta da autoria a prescrição? Então, ó, estou tratando de um prazo de prescrição, estou tratando de outro, aqui outro e aqui outro. Observa, o crime de injúria quanto à prescritibilidade, ele é equiparado ao crime de racismo. No entanto, você vai levar que ele é imprescritível. Gabarito da primeira questão, então, letra A. Vamos para a nossa questão de número 2. Segunda questão fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Aqui nada mais estou falando sobre o perdão judicial. Então, nesse caso, o que você vai levar para a prova? Será que quando eu falo de injúria e o juiz observa que eu estou falando da retorção imediata, eu vou aqui aplicar o perdão? Claro que eu vou. Questãozinha, letra de lei. Segunda questão, gabarito, correto. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 fala que a exceção da verdade será admitida no crime de injúria se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Apareceu a exceção da verdade. Associada à palavra injúria, está errado. Exceção da verdade só cabe para calúnia e difamação. E nesse caso, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício da função, eu estou falando da difamação. Eu estou falando da exceção da verdade para a difamação e não para a injúria. Então, gabarito da nossa terceira questão, você marca aí que ele está errado. Com isso, encerramos mais um bloco referente aos nossos crimes contra a honra. Eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula. Até já já!
Tudo certo, tudo tranquilo aí no chat. Então, meu povo, é isso, não é? Sem dúvida, sem crises. Quero falar que próxima semana estaremos aqui nesse mesmo horário, neste mesmo canal, e eu estou aguardando vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi